E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Anderson Cardoso. Vamos para a nossa próxima aula do e-book do livro eletrônico do intensivo de ECG. Lembrando que está no link da descrição, tem a apostila teórica e prática no mesmo documento. Imprime a apostila prática, os eletros, e você também pode acompanhar quando a gente começar as aulas práticas aqui na sua apostila também. O intensivo de ECG, as opiniões minhas nessa aula são exclusivamente minhas, não estão filiadas, não necessariamente representam a opinião dos meus empregadores ou instituições onde trabalhei previamente. Então a gente vai falar aqui da padronização no eletrocardiograma. Aqui o nosso e-book é sobre os temas mais básicos em eletrocardiografia. A gente tem o curso intensivo de ECG que é mais avançado, mas para você considerar até mesmo fazer o curso intensivo de ECG, eu sugiro que tenha algum conhecimento básico em eletro, e esse é o propósito aqui do curso gratuito básico sobre eletrocardiografia, preparar você para que talvez para que, se você tiver interesse, adquirir um conhecimento mais avançado aí em um curso no curso intensivo de ECG, ou até mesmo estudando por conta própria esse conteúdo. Então, um tema básico muito importante é a padronização no eletrocardiograma. E como o título desse vídeo fala, aí eu vou mostrar um caso para vocês, e tem outros que poderia mostrar, em que saber a padronização no eletro é fundamental para o cuidado e manejo do paciente. Então, o que eu estou falando quando eu uso essa palavra padronização? É porque eu falei para vocês na primeira aula que os vetores elétricos têm 3 propriedades: duração, direção e intensidade. E a interpretação de todas essas 3 propriedades que a gente precisa para entender os vetores elétricos e as cardiopatias, o eletro normal ou alterado. Pois bem, para documentar tempo e amplitude, a gente precisa de uma escala. Igual quando você vai medir peso do paciente, você precisa de uma escala. Medir distância, você precisa de uma escala. Então, tempo que está no eixo horizontal e amplitude que está no eixo vertical, a gente precisa de uma escala para medir isso aí. E essa escala é a padronização. Então, no eixo horizontal, vamos falar do eixo horizontal primeiro. A gente tem a velocidade do papel que determina a escala do tempo, da duração dos vetores, que é o que a gente mede no eixo horizontal. Então, se a gente olhar o eixo horizontal no eletro, a gente vai ver esses quadradinhos aqui, eles representam 1 milímetro. Cada quadradinho é 1 milímetro. A cada 5 milímetros tem uma linha mais espessa. Então, tem um quadrado mais espesso a cada 5 quadradinhos, cada 5 milímetros. E a gente sabe que a padronização mais comum do eletro no eixo horizontal, na velocidade do papel, é 25 milímetros por segundo. Então, 25 milímetros é 1 segundo. Então, 1 milímetro é 0,04 segundos. Ou 40 milissegundos. 0,04 segundos ou 40 milissegundos. Nessa padronização mais comum, esse número pode mudar. Você pode ir lá manualmente no eletro e aumentar a velocidade de papel para 50 ou diminuir também para 12,5. Mas não é recomendável que você faça isso, exceto em raras situações, porque toda a nossa interpretação é baseada na escala comum do eletrocardiograma de 25 milímetros por segundo. Então, 1 milímetro, cada quadradinho desse aqui, representa 40 milissegundos. E 5 deles, ou seja, o espaço entre linhas espessas, o quadrado mais espesso, é 200 milissegundos. Porque cada um é 40 milissegundos. E quanto tempo que é 1 segundo, então? Se um quadrado grande é 200 milissegundos, ou 0,2 segundo, então 1, 2, 3, 4, 5 desses quadrados maiores formam 1 segundo. 0,2 segundo, 0,4 segundo, 0,6, 0,8 e 1 segundo. 5 quadrados grandes formam 1 segundo. Cada quadradinho pequeno é 40 milissegundos, 5 deles são 200 milissegundos, formando um quadrado grande, e 5 quadrados grandes são 1 segundo. Então esse é o eixo horizontal. E o eixo vertical? Eixo vertical é a amplitude. Qual que é a nossa escala no eixo vertical? A escala no eixo vertical é o número de milímetros que representam 1 milivolt. Então, aqui, por exemplo, a escala mais comum é 10 milímetros por milivolt, ou seja, 10 milímetros, cada quadradinho pequeno é 1 milímetro, 10 milímetros representam 1 milivolt.
Então, 1 milímetro, cada quadradinho é 0,1 milivolt. 10 milímetros formam 1 milivolt, um quadradinho é 0,1 milivolt. E essa é a escala mais comum, a padronização mais comum. Então, cada quadradinho na padronização mais comum representa 40 milissegundos e 0,1 milivolt. No eixo vertical, 0,1 milivolt. No eixo horizontal, 40 milissegundos. Então, vamos ver aqui, ó, vamos medir esse intervalo RR que eu marquei em azul aqui. Esse QRS caiu bem em cima de uma linha espessa aqui, igual a gente está vendo. Então, eu sei que cada quadradinho pequeno é 40 milissegundos, então 5 deles, ou seja, até a próxima linha espessa, é 200 milissegundos. Mais 200 fez 400, mais 200 fez 100, mais 200 fez 800, mais 200 fez 1000. 1 segundo até essa linha espessa. Mas ainda não acabou o intervalo RR, tem mais 2 quadradinhos pequenos até o próximo. Então, 1080. 1080 aqui, porque tem 1000 mais 2 quadradinhos. Quanto que é cada quadradinho? 40. Então, você tem 1000 mais 80. 2 quadradinhos pequenos, 40 milissegundos. Então, aí deu 1080 milissegundos. Repare que nesse elétron aqui, a padronização vertical está alterada. Eu falei para vocês que o normal é ser 10 milímetros por milivolt. Aqui alguém dobrou a padronização vertical, não mudou a padronização horizontal da velocidade do papel, mas aqui, cada milímetro no eixo vertical não é mais 0,1 milivolt. É 0,05 milivolt, porque alguém aqui mudou a padronização do elétron. Então, a gente não é bom você interpretar o elétron dessa maneira. Mas você tem que olhar a padronização para ver se alguém não mudou sem querer ou algum erro ali, clicou o botão errado. Porque aí sua interpretação do elétron, de voltagem, por exemplo, está toda fora do padrão. Como assim? A gente vai ver em aula de hipertrofia, a gente aprende em aula de hipertrofia, que a gente pode ver hipertrofia ventricular pelo que a gente chama, por exemplo, de critério de Cornell. Onda R positiva em AVL, mais onda S, que é negativo, né, em V3. Aqui não tem onda R em AVL, mas em V3 tem 5, 10, 15, 20 milímetros. Se for uma mulher, tem critério de Cornell positivo para hipertrofia ventricular, mas isso só na padronização normal. Aqui, a padronização está aumentada na voltagem. Então, esses 20 milímetros aqui, na verdade, não representam 0,2 milivolts, como a gente esperaria na padronização normal. Representam só 0,1. Então, está normal a voltagem desse elétron, na verdade. O que mudou foi só a escala. Então, isso aqui é importante, você olhar na padronização antes de interpretar o elétron para ver se não tem nenhum erro ou uma troca da padronização comum. Eu vou mostrar um caso para vocês, onde ter esse conhecimento pode salvar o paciente e o médico ou médica de um erro, de uma situação ruim para o paciente por conta da não identificação da padronização alterada. Então aqui, por exemplo, um paciente no pronto-socorro chega sintomático. Se o paciente for sintomático, isso aqui, tontura, fraqueza, o médico olhando esse eletro, se não perceber que a padronização está errada, vai pensar que a frequência cardíaca é de 25 batimentos por minuto. A gente vai aprender na próxima aula a contar a frequência cardíaca no eletro. Então, o médico ou médica pode olhar isso aqui e falar, nossa, a frequência está 25, o paciente está sintomático, fazer um marca-passo transcutâneo, algo nesse sentido, que pode causar dano ao paciente, atropina, tem um monte de coisas que podem ser feitas. Mas aqui, na verdade, é só um problema na padronização. Alguém mudou a velocidade do papel para 50 milímetros por segundo. Então, aí mudou toda a nossa interpretação. Agora, não mais um quadradinho é 40 milissegundos. Tá bem? Então, agora a gente não vai medir a frequência cardíaca usando os nossos métodos tradicionais, que eu vou explicar na próxima aula, e a gente tem que se atentar à padronização para ver que, na verdade, a frequência cardíaca não é 25. Não, a frequência cardíaca não é 25, a frequência cardíaca é 50 batimentos por minuto. O que mudou aqui foi a padronização do eletrocardiograma. Não é 25, é 50 batimentos por minuto. Então você pode, se não reconhecer isso aí, pode manejar o paciente como se a frequência tivesse 25, que obviamente é um problema. Tá joia? Então isso aqui foi padronização do eletro, sempre tem que bater o olho antes de interpretar o eletro.
Valeu? Segue a gente no Intensivo de ECG, no Instagram, aqui no YouTube, marca lá o sininho para receber mais vídeos depois. E estou à disposição de vocês, mandem dúvidas no e-mail para eu poder ajudar vocês a aprender esse conteúdo de eletrocardiografia e confere também o curso intensivo de ECG. Não esquece de baixar o e-book no link da descrição e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.